Olá, muita luz, muita paz a todos. Professor, o que é o mosteiro de Shaolin, né? Da velha e antiga China? O mosteiro de Shaolin, na China, ele tem origem por volta de 400 depois de Cristo. E aí inicia nessa era, né? Como uma expansão do budismo indiano para a Ásia, né? Então o budismo chega na China e se instala no mosteiro de Shaolin. Nós tínhamos vários mosteiros ao longo da história, o principal é no norte, perto das províncias de Hunan, né, no norte da China, perto de Pequim, a uns 200 e poucos quilômetros de Pequim. Nós temos um grande mosteiro no sul da China, em Canton, tá? Em Canton, né? E vários outros pequenos mosteiros que foram também iniciando, mas não tão pujante quanto esses mosteiros que chegaram a ter mais de 1000 discípulos em determinadas épocas, né? Então, com a chegada de um patriarca indiano chamado Bodhidharma por volta do século 6 depois de Cristo, né? Bodhidharma vai iniciar um projeto chamado Projeto Zen, que na verdade na China a palavra Zen não existe. Zen é uma palavra japonesa. Esse Bodhidharma inicia o método Shan, para treinar os discípulos no caminho do budismo, né? Então a lenda conta que Bodhidharma chega no mosteiro, né? E ele era, antes da iluminação na Índia, ele era um guerreiro, era um general do exército. Então por isso que ele vai conhecer muito artes marciais. Então, nessa peregrinação pela China, ele chega no mosteiro de Shaolin, olha que interessante. Ele não fala com ninguém, ele entra num determinado lugar, senta-se virado para a parede, ele fica virado para a parede e fica 40 dias e 40 noites ali sem sair do lugar. 40 dias e 40 noites sem sair do lugar. É bem a história de Jesus, né? Meditar 40 dias. E o Buda também, que meditou por 40 dias e 40 noites até se iluminar. E aí quando ele se levanta, né? Ele conhece todos os discípulos do mosteiro pelo nome. Ou seja, nós temos que entender, quando um mestre iluminado desse se senta, você fala, pô, mas ficar 40 dias e 40 noites? Não. Normalmente ele não está no corpo. Ele já saiu do corpo, está andando, está passeando, está vendo todo mundo, está acontecendo, vendo a vida das pessoas de um jeito invisível quando uma pessoa não vê você. Então ele tem um conhecimento fantástico de tudo isso, né? Então, Bodhidharma vai introduzir, por isso que todos os budistas Zen meditam virado para a parede. Meditam por causa dessa tradição do Bodhidharma. E Bodhidharma vai iniciar também um treinamento único nos mosteiros budistas, que é introduzir as artes marciais como ferramenta de treinamento interior. Porque ele percebia os monges tudo gordo, mole, ia meditar, dormia. Então, simplesmente, ele começou a instituir um treinamento físico para os monges, baseado em artes marciais. Então ele começou a treinar esses monges no mosteiro e instituiu uma forma básica de lutas e de artes marciais para deixar o monge em forma. E com o passar dos tempos, após Bodhidharma partir, né, tal, os monges usaram essa tradição e permaneceram até os últimos dias do mosteiro de Shaolin o ensino das artes marciais. E ao longo da história, muitos mestres aperfeiçoaram o método de artes marciais, criando novos estilos, né, imitando os animais, é o estilo do tigre, é o estilo da garça, da serpente, do macaco, como ferramenta de treinamento interior. Então, isso é o verdadeiro mosteiro Shaolin, né? É o único que criou o método Zen. A palavra é Shan na China. Aí, por volta de 1200, olha, 1200 depois de Cristo, um monge japonês chamado
como é que é o nome dele mesmo? Ele vem para a China para aprender o Zen original e quando ele termina os seus estudos, ele volta para o Japão e funda o primeiro mosteiro Shan no Japão. Só que a palavra Shan, quando é traduzida para o japonês, ela é traduzida como Zen. Então, na verdade, o Zen nasceu na China e é levado por Dogen. O mestre se chama Dogen e é levado para o Japão o método Zen, tá? Que é aquela meditação virada para a parede, que é costume em Shaolin, foi o costume montado em Shaolin por Bodhidharma. Então, vídeo mais. Assine, né, a nossa plataforma de streamer do professor Laércio, que nós temos lá mais de 1000 conferências para você maratonar em nosso canal, ok? Assine através do nosso site laerciofonseca.com.br. Namastê.